Local de fala. Olá, sou Samuel, sou psicólogo e hoje nós vamos falar sobre um assunto que não está tão em pauta tanto da psicologia, indispensável, quanto na nossa sociedade. E nas semanas passadas aí minha filha veio em mim toda ativista, né? Me enche de orgulho. Falou, papai, me faz um texto sobre gênero e sobre a mulher negra. Falei, putz grila, aceitei o desafio e fui que fui. O pessoal da escola e ela gostou bastante, espero que vocês gostem também, eu vou compartilhar porque tem tudo a ver com o tema. Bebes de inglória fonte, farta-se de ignorância. O não igual te leva ao fronte e mostra toda a intolerância. Desrespeita o diferente, são suas burrices, os seus padrões, um olhar míope e doente. Gênero, escolhas, tabus, indecisões. Viva o que lhe convém, aparência em verdade, se verdade alguma tem, sequer própria sexualidade. Torna alvo e não entende. Será mera coincidência? O quanto da alma vende, travestida em violência. Insistindo que há raças, o que muda é a melanina. Basta-te razão escassa, a cor da pele não é sina. A genitália é o que te faz, e a burrice de todo o ismo, o cérebro se liquefaz, o machista e seu machismo. A mulher negra vem então arrastando seus grilhões. Feminista? Elas não são. Quer direito entre milhões. Conteste-o aqui exposto. Tem ao menos relevância. Se me vês no próprio rosto, como vai sua intolerância? E assim termina a pequena poesia e um texto ativista que eu fiz para minha filhota. Mas é isso aí. Que fique de reflexão e que vocês vão ver logo adiante, tem tudo a ver com o tema que eu vou trazer aqui agora. E o vídeo de hoje tá bem poético, né? Como sempre. Tem uma música do Gabriel Pensador chamado Tem Alguém Aí, em que ele diz: ninguém tá explicando o que eu quero, ninguém tá escutando o que eu quero dizer, e ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar, ninguém tá explicando o que eu quero entender, e ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. É explicar o colocar-se a fala. O poder da fala também garante o poder da existência, e quando a pessoa existe, ela vive a própria identidade, e quando se vive a própria identidade, ninguém diz o que você é, mas você tem a consciência plena da pessoa que você é, do potencial que você tem, da onde você pode chegar. Onde você quer chegar? E mais uma vez, recorrendo à poesia, nossa licença poética, eu trago um texto, um fragmento, que diz assim, ó. Não me lembro do autor, mas eu vou colocar aqui para vocês verem. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que se quer fingir que é a dor que deveras sente. Esse poeta é mesmo um sem vergonha, um safadinho, né? Fala sério. O poeta se quer fingir que é a dor que deveras sente. E é nessa ideia de se fingir a dor que o poeta, que o escritor, que o artista, que o ator, ele vai trazer alguém que ele não é para ocupar o local de fala de alguém que ele finge ser, ou que um papel que ele interpreta. É assim que nós vemos poetas e escritores de um sexo definido falando sobre um personagem magnífico de um sexo oposto, como por exemplo a Brida de Paulo Coelho ou de Adorim de Guimarães Rosa. São homens que fizeram personagens mulheres com uma força incrível. E se eles não tivessem usado o artifício e o privilégio de serem poetas e escritores, será que eles teriam a condição de se colocar, de usar o local de fala deles para dizer algo que eles não são? Já fica outra reflexão. E dentro do exercício do local de fala tem algumas lutas que eu achei bem interessantes. Você teve, lógico que tiveram várias outras sobre ativistas americanas, como a Rosa Parks, a Ruby Bridges, a Mae Jemison, a Aretha Franklin, Nina Simons. Pessoas assim de uma história riquíssima, de muita luta, de muito suor, de muito sangue, e que ocuparam com muito esforço, utilizando do seu local de fala,
um local na história. E hoje eu trago elas sem nem ao menos conhecer, porque se tornaram eternas, porque se validaram, se existiram e usaram a sua fala para se valer existentes. A linguagem silenciada pela casta dominante e as minorias. É sempre as pessoas que estão no topo da farofa aqui que vai dizer quem são os dominados e quem são os dominantes. E os dominantes contam a história dos dominados, enquanto os dominados apenas assumem identidades que são delimitadas pelos dominantes. Será que não existe uma trama aí fazendo com que nós simplesmente interpretamos papéis em vez de viver nossos próprios potenciais? O que vocês pensam sobre isso? Interessante, antes de se ocupar o local de fala, é preciso ocupar o local de escuta. Quem aprende a ouvir não precisa de muitas palavras, e quando você aprende a ouvir, você valida o que está no outro. O simples descarte do discurso do outro pode implicar mais do que o local de poder, e implica mesmo. A fala desrespeitosa, na nossa contemporaneidade, nós vivemos assim e vemos situações que são, no mínimo, repugnantes, vindas de pessoas que deveriam nos representar, quando, por exemplo, um cara entra no quilombola e compara o peso do preto como uma arroba de gado. Ou quando ele simplesmente fala que a mulher não merece ser estuprada, então existem as que merecem? Que fique de reflexão. E traçando esses paralelos, eu trago aqui uma fala de um sociólogo muito interessante que fique, assim, eu vou colocar eles aqui também para vocês estudarem, caso bata a curiosidade, em que ele tinha um olhar muito crítico para o período que ele viveu, onde ele trazia a seguinte sentença: branca para casar, mulata para foder e negra para trabalhar. Branca para casar, mulata para foder e negra para trabalhar. O que a gente pensa sobre isso? O local de fala na literatura, mudando de assunto e permanecendo nele, é claro. Já falei um pouco sobre os escritores e poetas que se permitem viver uma identidade que eles não ocupam para ocupar esse local de fala. Agora eu vou falar do local de fala na psicologia. Vamos estabelecer aquele link que a gente tanto gosta, ou que eu pelo menos gosto muito de estabelecer durante a gravação desses conteúdos. A fala, o local de fala na psicologia. Quando a pessoa assume um local de fala psicologicamente dizendo, ela também coloca em xeque uma característica, um traço comportamental, onde a despersonalização faz com que essas pessoas se olhem no espelho num determinado momento da vida e não se reconheçam. E dentro do nosso contexto, no setting terapêutico, a gente tenta resgatar isso em algumas situações e algumas questões, e com algumas pessoas também. E acaba viajando num processo de autoconhecimento bem profundo, que traz muitas características da própria pessoa, onde ela simplesmente nunca parou para olhar com mais carinho, ou que ela não imaginou que tinha, ou que ela não sabia que sequer poderia existir aquele potencial dentro dela. É por essas e outras que o processo psicoterápico também ele traz essa questão da aquisição do local de fala da pessoa. E quando eu, um homem de 1,90 m e 120 kg, uso esse espaço para poder falar sobre a mulher não sendo mulher, eu estou ocupando dentro da sociedade um local de fala de um analista do comportamento, de um estudioso do comportamento, olhando para essas questões e trazendo um olhar do homem, do especialista e do analista do comportamento, falando do local de fala, mesmo não sendo uma mulher. Porque existe um debate bem interessante que fala, poxa vida, isso é apropriação cultural, cara. Como você não é isso, está falando sobre isso? Sim, eu posso falar sobre isso, desde que eu use uma fala respeitosa. E antes de ocupar essa fala respeitosa, eu tenho que primeiro exercitar a escuta. Primeiro eu ouço, depois eu falo. Busco conhecimento e estudo.
para poder embasar a minha fala e ter base sólida para isso, para não falar besteira. Quando a gente não sabe o que diz, é bem melhor ficar devagar, porque se o bambu quebrar no meio, você pode levar um sapeca. Grande Bezerra da Silva. O sentimento de pertencimento a si mesmo, já falei um pouco sobre isso. Olha de ladinho aqui para poder consultar minha colinha aqui, até meu roteiro. Eu tenho tanta alegria adiada, abafada, quem dera gritar, cara, tanta alegria adiada, tanta alegria abafada, e a pessoa vive todas as identidades, menos a dela própria. O local de fala para os marginalizados e avaliação crítica. E é tudo isso que eu estou trazendo aqui, tudo isso e mais um pouco. É claro que isso aqui é só um pequeno recorte, é um pouco do conhecimento que eu venho adquirindo durante os tempos aí, que eu compartilho com vocês com o maior prazer. O local de fala como poder de existir, é como eu vinha falando. O local de fala como um privilégio dentro da sociedade, ocupando essa característica e essa posição de existência. Convite a quem sente, é um convite. Poxa vida, venha cá, venha. Quem é você? Me conta, eu quero saber. O espaço dialógico permite que essas pessoas existam porque é uma ponte para o diálogo. Quando eu estou pronto para ouvir, eu também posso me colocar. E aí existe a troca de conhecimento, o intercâmbio de culturas, o intercâmbio de conhecimentos, e a gente vai se promovendo e melhorando como pessoa. É o espaço para o debate, só que o debate saudável, o debate inteligente, a conversa produtiva. Isso também tem a ver com o local de fala. O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas sim o poder de existência, o poder de existir, meu povo. Vamos existir, vamos exercer nosso local de fala para também ocupar nosso local de existência. E partindo primeiramente, antes de qualquer coisa, do local de escuta. Para finalizar, eu vou trazer um fragmento de um texto, de um dos artigos que eu estudei para poder fazer esse vídeo, que traz uma questão bem impactante, que sinceramente me comoveu bastante quando eu estava lendo. Um relato da Sojourner Truth, e que ela diz assim, aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar as valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. Eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para meus braços. Eu arei, eu plantei e juntei a colheita nos coleiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto como qualquer outro homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. Suportar o açoite também, eu poderia suportar o açoite. E não sou uma mulher? Eu parei 13 filhos e vi a maioria deles ser vendido para escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E não sou uma mulher? Sojourner Truth. E trazendo um fragmento sobre esse período histórico, numa história não tão remota, não tão distante, eu vi recentemente uma personagem, uma senhora de 94 anos, a Martha May Ophelia Montruck, que assistindo um conteúdo com sua neta, falou: nossa, meu sonho era entrar numa igreja vestida de noiva, e naquele tempo a gente não podia porque a gente era preto. E aí essas netas se mobilizaram e realizaram o sonho dessa senhora, fazendo-a usar um vestido de noiva. E vocês vão ver o sorriso dela, que é a coisa mais linda. Pessoal, assim eu finalizo e fico por aqui. E no próximo vídeo eu vou trazer um conteúdo sobre depressão. Eu vou falar sobre questões relacionadas à psicologia de uma forma mais direta e tratar um pouco sobre a depressão, sobre um dos aspectos da depressão. E é isso, pessoal. Tudo de bom, cuidem-se e fiquem bem. Até a próxima.